Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Eduardo. Nós estamos aqui para mais um encontro para tratarmos a respeito dos estudos que temos feito com o tema Os Dons de Deus. Temos estudado nesses dias sobre os dons espirituais, especificamente nesses últimos 3 encontros sobre os dons de poder. Já falamos sobre o dom da fé, falamos sobre os dons de curar e hoje nós vamos falar sobre o dom de operação de milagres, conforme o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, na primeira parte, que diz assim: a outro a operação de milagres. A Bíblia é um livro de milagres. A Bíblia é um livro que trata a respeito de muitos milagres operados pelo Senhor. E o Novo Testamento em especial é uma coletânea de livros que falam a respeito de muitos milagres operados principalmente pelo Senhor Jesus. Em especial ali os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam da abundância de milagres que foram operados pelo Senhor Jesus. Milagres dos mais diversos. A gente vai observar Jesus, por exemplo, purificando leprosos, a gente vai observar Jesus dando ordem ao vento e ao mar para que parassem, para que cessassem. A gente vai observar o Senhor Jesus dando ordem a uma figueira para que ela secasse. Então, observamos nos evangelhos que o Senhor Jesus operou diversos milagres. Quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 11, versículos 20 a 23, Jesus ele lamenta sobre Cafarnaum pelo fato dela não ter se arrependido, apesar dos milagres que ele operara ali. A gente vê também em Mateus capítulo 13, versículo 58, os relatos de que muitos milagres espantaram o povo de Nazaré. Jesus havia saído de Nazaré e quando ele retornou ali, as pessoas ficaram espantadas e incrédulas. E por conta disso, muitos daqueles não puderam crer. E porque não puderam crer, o Senhor não pôde operar tantos milagres ali naquele lugar. Isso são exemplos de que Jesus operou diversos milagres e poderia ter operado muito mais se não houvesse incredulidade da parte das pessoas. O próprio Pedro, quando ele vai pregar lá em Atos capítulo 2, aquele sermão onde quase 3.000 pessoas se converteram, nós vamos ver Pedro dizendo, lembrando os judeus que Cristo foi varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Pedro sabia que aqueles judeus que ali o estavam ouvindo tinham conhecimento de que o Senhor Jesus tinha operado muitos milagres, tinha feito muitos prodígios e tinha feito também muitos sinais. Já sabemos então que a Bíblia fala de muitos milagres, nós nos espantamos e também nos alegramos em saber que o Senhor é poderoso para operar milagres, mas se nós fôssemos fazer uma definição, trazer uma definição aos irmãos a respeito do que seria o milagre, como nós definiríamos milagres? E aí eu quero trazer uma definição de um professor bíblico, Max Turner, sobre a definição do que seria o milagre. A primeira coisa que ele vai nos dizer é que um milagre é um evento observável, extraordinário ou surpreendente. Ele vai nos dizer também que o milagre ele não pode ser explicado de modo racional, em termos de capacidades humanas ou outras forças conhecidas no mundo. O milagre ele não pode ser explicado pela razão. O milagre é algo que acontece de forma extraordinária. Vamos observar também nessa definição deste professor que ele vai dizer que o milagre é percebido como um ato direto de Deus. É uma ação do próprio Deus. É um ato percebido como algo diretamente feito pelo Senhor. E por último ele vai dizer que o milagre é habitualmente entendido como tendo valor simbólico ou sinalizados. Isso vai apontar para Deus como um redentor ou como um juiz, por exemplo. Daí nós entendemos, queridos, que milagres são ações divinas com o intuito de provar o seu caráter, de falar ou de revelar quem ele é de uma forma observável e surpreendente. E o homem não consegue explicar de forma racional aquilo que aconteceu. A gente vai também observar um conceito do teólogo Wayne Grudem, que ele diz que o milagre é um tipo menos comum da atividade de Deus, no qual ele desperta o respeito e a admiração das pessoas e dá testemunho de si mesmo.
todos que são alvos de milagres, ou todos que têm o conhecimento a respeito de milagres, ficam maravilhados, ficam espantados. E o teólogo, que nós acabamos de ler o seu conceito, diz que de fato é assim que o Senhor opera quando faz um milagre. Ele faz com que as pessoas tenham respeito por ele, admiração. Consequentemente, adorarão e louvarão o seu nome por causa dos seus feitos. É o próprio Deus dando testemunho de si mesmo, falando quem ele é, revelando o seu caráter, revelando os seus atributos. Portanto, irmãos queridos, milagres acontecem quando essa é a vontade de Deus para revelar seu poder de maneira especial. Milagres não são agendados. Milagres acontecem quando há uma ação soberana de Deus, quando o Senhor quer de fato fazer para que o seu nome seja glorificado, para que haja uma revelação do seu caráter, para que haja uma revelação da sua personalidade. E nós cremos que assim como Deus operou milagres no passado, ele continua operando milagres hoje. Da mesma forma que o Senhor se revelou no passado, fazendo milagres, operando maravilhas, o Senhor continua fazendo assim. É bem certo que nós temos a revelação específica do Senhor, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Mas o Senhor, ele pode e continua operando milagres para que as pessoas o temam e o reconheçam como Senhor e Deus. É por isso que nós cremos que o Senhor continua derramando o seu poder sobre a sua igreja, continua derramando a sua graça sobre o seu povo, para que haja operação de milagres, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado. Mas quando estamos falando especificamente nesse estudo sobre milagres, que tipo de milagres estamos falando? Quando nós observamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a gente vai observar que a expressão operação de milagres significa literalmente operação de poderes. Operação de poderes. E cobre todas as variedades de sinais e maravilhas. O que Paulo estava querendo dizer quando escreveu aos Coríntios era que essa operação de milagres, ela envolve uma variedade de demonstração de poder da parte de Deus. Não simplesmente uma cura. Uma cura pode ser um milagre, pode ser uma manifestação de poder, mas nós vamos observar também que há outras maneiras do Senhor se manifestar de forma maravilhosa. Por exemplo, no próprio Novo Testamento, nos Evangelhos, vai dizer que Jesus deu ordem para que o vento parasse. Isso também pode ser caracterizado como um milagre. Essa expressão ela é usada no plural porque, além de se referir a múltiplos milagres, não especifica um tipo de milagre em particular. Nós não temos a capacidade de definir e dizer, ó, Deus opera milagres só desta maneira. Não. Quando Paulo ele coloca essa expressão, ele nos dá uma ideia de que há uma multiforme maneira do Senhor operar, trazendo ali revelação de quem ele é e glorificação do seu nome. São múltiplos milagres, são múltiplas operações de maravilhas e demonstração de poder. E esse poder ele foi dado à igreja. A gente vai observar que quando Jesus ele enviou os discípulos, os 12 discípulos, para irem de dois em dois, pregarem a palavra, anunciarem, ele deu poder a esses discípulos. Nós vimos isso no estudo a respeito dos dons de curar. E ele também, quando enviou os 70, ele também deu este mesmo poder e autoridade e disse que eles tinham autoridade e poder para curar os enfermos e também operar milagres. A Bíblia vai nos dizer que esta autoridade foi dada também para expulsar demônios, para outros tipos de atividades que aqueles discípulos precisariam no decorrer da sua atividade ministerial. A manifestação dos sinais miraculosos que seguem aos que creem é uma das maneiras que Deus faz para cooperar com o trabalho de evangelização, confirmando a palavra com os sinais que seguem a igreja.
Por que este poder foi dado à igreja? Esse poder foi dado à igreja porque a igreja, assim como aqueles primeiros discípulos, tinham a necessidade para poder pregar o evangelho. Nós que também temos a incumbência de dar continuidade a essa obra, temos também essa necessidade de termos sobre nós este poder para que haja confirmação da pregação da palavra de Deus. Há uma necessidade da igreja hoje também de receber este poder para anunciar o nome de Jesus Cristo. Se aqueles primeiros discípulos, se a igreja do primeiro século tinha esta necessidade para que pudesse ser crido o nome de Jesus, nós, a igreja do século 21, também temos essa necessidade. E a incredulidade de hoje, ela não é menor do que a incredulidade daqueles primeiros homens, daqueles homens do primeiro século. A incredulidade continua imperando. E o Senhor operará milagres para que possam crer no seu caráter, possam crer na sua personalidade, possam crer nos seus atributos. Portanto, este poder está disponível para nós. Este poder está disponível para a igreja do Senhor. Nós devemos clamar, pedir a Deus que derrame do seu poder sobre nós, para que Ele continue operando milagres sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, voltando para a expressão grega que Paulo se refere lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a gente vai observar o seguinte, que aquela expressão energema dunamis, ela significa, irmãos, algo interessante para que nós possamos dar continuidade ao que estamos estudando. O dom de operação de milagres, ele vai se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, a palavra dunamis significa o poder real de Deus em operação ou em ação para operar milagres. Quando o Senhor se manifesta com o seu poder, ele opera milagres, ele opera maravilhas, ele glorifica e exalta o seu nome. Quanto já a palavra energema, esta vai se referir aos feitos ou às realizações que denotam o agir de Deus revelando o seu poder. Daí, eu volto a repetir aos irmãos que uma cura é uma manifestação de poder, é uma manifestação de Deus. Mas quando nós estamos nos referindo à operação de milagres, nós também estamos falando de outros tipos de manifestações, manifestações sobrenaturais em relação, por exemplo, a questões que envolvem as leis físicas. Uma coisa importante que nós precisamos falar, irmãos, é que algumas pessoas, ao conceituar a ideia de milagres, elas têm uma noção ou falam de uma forma equivocada de que seria uma intervenção direta de Deus. Quando nós usamos a expressão que seria uma intervenção direta de Deus, dá-nos uma ideia de que Deus criou a humanidade, virou as costas para ela e vez ou outra intervém. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que não é desta maneira que Deus age. Deus sempre interveio na história da humanidade. Deus sempre trabalhou juntamente com a igreja, com o seu povo, para que o seu nome seja glorificado. Nós não podemos achar que só de vez em quando o Senhor olha para a humanidade e então acha de intervir. Não, de maneira alguma. O Senhor continua intervindo, o Senhor continua continuamente operando, fazendo com que o seu nome seja conhecido. Os milagres e a operação de milagres, este poder que ele derrama sobre a igreja, é para que também haja uma confirmação da pregação da palavra de Deus. E nós temos uma chamada, nós temos um chamado, nós temos uma comissão, uma ordem que nos foi dada de anunciar, de sermos suas testemunhas até os confins da terra. É por isso que nós devemos buscar este poder da parte de Deus para que o seu nome seja visto, para que as pessoas consigam perceber de quem nós estamos falando. E quando nós vamos olhar para os exemplos bíblicos no Novo Testamento, a gente vai ver não somente aquilo que o Senhor operou através ali da vida do Senhor Jesus, mas aquilo que ele operou também através de homens e mulheres de Deus. Lá em Atos capítulo 8, versículo 6, por exemplo, a Bíblia vai dizer que os sinais que Filipe operava surpreenderam a Simão,
que era um feiticeiro lá de Samaria. Filipe estava sendo usado grandemente por Deus ali, operando grandes sinais, que isso trouxe um despertamento, um espanto na vida daquele mágico. E aí é importante a gente lembrar o seguinte, que tem muita gente que acha que milagre está relacionado com magia, está relacionado com algo oculto. Não, irmãos, nós devemos descartar esse tipo de conceito. Milagre está relacionado com a operação e a manifestação do poder de Deus através da igreja. E isto está disponível para nós. Quando a gente vai observar o escritor aos Hebreus, lá naquilo que ele escreve no capítulo 6, versículo 5, ele vai dizer que os cristãos hebreus dispersos provaram os poderes, milagres do mundo vindouro. E ele continua lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos, nós temos disponível para a igreja o dom de operação de milagres e maravilhas. Há lugares aonde este dom vai ser mais fácil de ser percebido. No campo missionário, por exemplo, aonde ali talvez aquele missionário esteja carente, necessitado, sozinho, sem o amparo de outras pessoas, ele vai ver a necessidade de uma operação melhor e maior do poder de Deus. Então ele vai ali receber da parte do Senhor uma confirmação daquilo que ele tem pregado. Nós temos que buscar este dom. Esses dons de poder que nós temos estudado nesses últimos 3 encontros, dom da fé, dons de curar e dons de operação de milagres, estão disponíveis para nós, a igreja do Senhor. Precisamos orar mais, buscar mais e pedir que o Senhor nos ajude e nos abençoe para que, no momento oportuno, de acordo com a sua vontade soberana, ele venha sobre nós com a sua graça e derrame sobre nós o seu Espírito para que possa se manifestar de acordo com a sua vontade e o seu querer. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida e que nós possamos continuar firme na presença do Senhor. Um grande abraço. Amém.